Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia, ao vivo, 11 horas mais 30 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Eu vou repetir para dar tempo de você anotar. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto. 978293776. E sempre que o número do nosso WhatsApp aparecer aí na sua tela, um pouco antes tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pega o celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto, só que você vai apontar com a câmera do seu celular para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, o vereador Fernando Mendes promove debate sobre o assunto. Moção do vereador Eduardo Magoga apela ao Ministério da Saúde para que faça uma revisão na forma de repasse financeiro do convênio assinado com as UPAs. Defesa Civil apresenta plano de contingência da Operação Verão. E no esporte, no Campeonato Brasileiro da Série B, Guarani vence Cruzeiro em pleno Mineirão e se livra matematicamente da Série C. Bugre, que chegou a ficar com 80% de chances de ser rebaixado, deu uma bela arrancada com 8 vitórias nas últimas 10 rodadas e essa vitória diante do Cruzeiro, heróica, viu? Conseguiu vencer o líder da competição, é a primeira derrota do Cruzeiro em casa. Então já a gente balança as redes e conta tudo sobre esta partida de ontem. Foi bastante confusa, com muitas expulsões. Já então a gente tem esporte aqui no nosso Câmara Notícia. Mas antes, olha só, a Secretaria Municipal de Governo realizou uma audiência pública para falar do plano de contingência de proteção e também de Defesa Civil referente à Operação Verão aqui da cidade de Campinas entre 2021 e 2022. Acompanhe como foi. Foi no Salão Vermelho da Prefeitura que a Defesa Civil fez uma audiência pública para apresentar um balanço da Operação Verão 2021-2022. No estado de São Paulo foi muito complicado, nós tivemos 50 mortes em todo o estado. Aqui em Campinas nós tivemos um óbito ali na Princesa do Oeste, com uma senhora que foi levada para uma enxurrada e ficou presa dentro de um veículo, embaixo de um veículo. E agora, esse ano foi muito complexo, foi um mês de janeiro, foi muito difícil. O trabalho do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil é integrado com várias secretarias do Executivo. E após a prestação de contas, é o momento de planejar as ações para o verão 2022-2023. Nós estamos também incluindo esse ano a rede de emergências de radioamadores aqui na nossa cidade. Nós tivemos um problema muito sério em 2016, que foi aquele tornado, a microexplosão. Então nós estamos ampliando também a capacidade, às vezes, de comunicação em áreas da cidade. Vamos dizer, se parar todo um colapso do sistema de comunicação, que a gente possa ter um sistema alternativo. Então a RER é uma estratégia que está sendo adotada esse ano e a gente espera que ela não seja utilizada, mas ela é o enfoque nosso para o enfrentamento aos temporais de grande intensidade e o monitoramento desses temporais, as vistorias preventivas e a necessidade, se for o caso, de retirada de famílias de área de risco. Isso envolve muito a Secretaria de Habitação e também a questão da assistência social, que é o outro órgão para abrigamento dessas famílias. O representante da Defesa Civil já adiantou como deve ser o próximo verão,
que vai chegar oficialmente no dia 21 de dezembro e vai até 20 de março do ano que vem. A nossa expectativa já é para que esse mês de outubro e novembro ele já tenha se mostrado um pouco mais chuvoso. Isso é bom pelo lado da questão do sistema de abastecimento de água, porém ele representa uma antecipação de problemas também, porque você tem problemas de temporais localizados, temporais rápidos e que às vezes provocam um estrago muito significativo. Então essa é a grande preocupação, não é tanto o volume de chuva, mas sim a intensidade em curto período de tempo que ele tem causado a Campinas e a toda a nossa região. Então o trabalho, da Defesa Civil fazendo este balanço em audiência pública de 2021-2022 e já se preparando então para este verão agora 2022-2023 já em alerta. Olha só, atenção você morador do Jardim Aeronave de Viracopos, Jardim Melina, Jardim São Pedro de Viracopos e Jardim Nossa Senhora Aparecida. A Sanasa vai realizar o serviço de interligação de redes e vai interromper o fornecimento de água amanhã, quinta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então, vocês moradores destes 4 bairros, façam a reserva de água no dia de hoje para vocês não terem problemas amanhã na quinta-feira, tá certo? 11 horas mais 37 minutos. Olha só, o Museu Catavento, que fica lá na cidade de São Paulo, é uma opção muito divertida e também lúdica para as crianças aprenderem ciência e brincando. Vem com a gente agora viajar neste mundo e, claro, se programar para levar toda a família. Localizado em um dos prédios históricos mais importantes da capital paulista, o quase centenário Palácio das Indústrias está um reduto da ciência com cara de brincadeira. É ali que se encontra, desde 2009, o Museu Catavento, um espaço de 12 mil metros de área expositiva, onde estão distribuídas 219 instalações. O objetivo do Museu Catavento é trazer de forma lúdica, interessante, numa linguagem simples e acessível, conhecimento científico. Desmistificar o conhecimento científico para todas as pessoas de todas as idades. Porém, nesse processo, a gente conversa muito bem com crianças e jovens, porque a gente torna ela agradável, bonita e acessível. O museu é dividido em 4 grandes seções. A primeira delas é chamada de Engenho. Que aqui é onde o pessoal pode colocar a mão na massa e experimentar na pele, nos cabelos e no corpo inteiro aquilo que pode acontecer com você. São sensações diferentes, as mais diversas, são experiências bem interessantes para você curtir. Ali é possível, por exemplo, pedalar para gerar eletricidade, observar um tornado dentro de um tanque de água, fazer bolhas de sabão gigantes e ver os famosos cabelos arrepiados em um dos queridinhos do museu, o gerador de Van de Graaff, um aparelho que funciona por meio de cargas elétricas que percorrem o corpo do visitante e fazem os fios subirem e se separarem. É pura diversão. Continuando o tour, a brincadeira acontece também aprendendo sobre o fundo do mar, sobre os animais e sobre o poder da mente em nos enganar nas ilusões de ótica. Tudo isso fica disponível para a visitação de terça a domingo, das 9 da manhã às 17 horas. Você pode tirar os seus ingressos, todas as informações estão no nosso site, museucatavento.org.br. Mas também pode ser adquirido aqui na nossa bilheteria, o preço máximo R$15, mas nós estamos aqui com alguma coisa diferente aqui. Venham ver a surpresa que vocês têm aqui.
11 horas mais 40 minutos, Câmara Notícia ao vivo nesta quarta-feira. Vamos falar sobre emprego agora. cepat.campinas.sp.gov.br. Já estou com o site aberto aqui. Assim que você digita este site, é esta tela que aparece para você. Primeiro nós vamos falar sobre cursos de qualificação, algo que é muito importante. Lembrando, a Secretaria de Trabalho e Renda, através do CEPAT Campinas, está com 3.862 vagas para cursos de qualificação profissional, todos de forma gratuita. É uma parceria com muitas empresas, então olha só, tem este Empreenda Rápido que está acontecendo neste momento, de 17 a 21 de outubro, mas tem também, eletricidade básica automotiva, são 16 vagas agora para o fim de outubro, entre 24 e 31, fotos e vídeos a partir do dia 25 de outubro com 50 vagas, tem venda online também para o dia 3 de novembro com 50 vagas, enfim, para você se qualificar, você vê aqui onde você se encaixa, totalmente gratuito. E tem uma outra opção, quando a gente volta aqui para o início, e aí a gente vai aqui, em vagas de emprego. Para esta quarta-feira, são 327 vagas disponíveis. Então, lembrando que as vagas estão disponíveis aqui, então nesta quarta-feira tem para açougueiro apenas uma vaga. E aí aqui tem a descrição, escolaridade. É necessário ter o fundamental completo, o salário de R$ 2.062, fica no município de Valinhos, no bairro Apaga Fogo. Aí tem também para agenda de vendas de serviço, são 5 vagas, tem o salário, tem o bairro onde fica a empresa de Campinas. Enfim, se você se encaixar em qualquer uma dessas vagas aqui, você precisa realizar o agendamento prévio no portal do cidadão. Então é cidadão sem o tio.campinas.sp.gov.br, porque daí você vai ter mais agilidade, vai ter pontualidade para você se candidatar a todas essas vagas. Então são informações importantes sobre emprego aqui na cidade de Campinas. Lembrando que o CEPAT Campinas tem 3 unidades. A do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Tem a unidade do Ouro Verde, que fica na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário. Essa unidade ela fica dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E tem a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902. Fica em frente ali à Praça da Concórdia, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. 11 horas mais 43 minutos, hora das notícias do Legislativo, e o vereador Fernando Mendes realizou ontem no Teatro Bento Quirino um evento em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, que é celebrado todo 16 de outubro. Houve uma palestra para o público presente no plenário e, claro, para os telespectadores da TV Câmara Campinas. O tema do evento foi a nutrição nas escolas de Campinas. Junto com o vereador Fernando Mendes na mesa, estiveram presentes 2 representantes do Programa Municipal de Alimentação Escolar, entre elas Maria Helena Antonicelli. Essa semana nós estamos comemorando, então, a semana do Dia Mundial da Alimentação, que foi no dia 16 de outubro, né? E nós estamos tendo alguns eventos aqui na cidade, né? Nas escolas, nós fizemos uma adaptação nos nossos cardápios, nós estamos fazendo o uso integral dos alimentos nos nossos cardápios, né? Então, todas as cozinheiras foram orientadas a estar fazendo algumas preparações para utilizar o alimento por completo, né? Então, utilizando cascas, sementes, né? Então, nós fizemos uma adaptação no nosso cardápio nessa semana em comemoração à Semana Mundial da Alimentação. Júlia Amorim, gerente do Departamento de Alimentação Escolar, fez uma apresentação sobre o programa, que foi criado por lei em 2009.
Sua regulamentação prevê, por exemplo, oferta de produtos naturais e restrição da oferta de sódio, açúcares e alimentos e bebidas de baixo valor nutricional. São 285.968 refeições servidas todos os dias, em mais de 550 unidades escolares, entre elas municipais, estaduais e FUMECs. Bom, então por que eu falo do nosso programa, né? Do Programa Municipal de Campinas, da Alimentação Escolar, que ele é referência. Ele é o único programa que é municipalizado, né? Então, a Secretaria da Educação tem um convênio com o SEASA, através do Departamento de Alimentação Escolar, onde a Secretaria da Educação, através da Coordenadoria de Nutrição, CONUTRI, é responsável por toda a parte da gestão do programa. Tá? E a SEASA fica responsável por toda a parte da operacionalização. Então, esse convênio é um convênio realmente modelo e de sucesso, né? E que muitos municípios nos procuram para tentar implementar nos municípios. O presidente do SEASA esteve presente e também falou sobre a importância do evento. Eu, quando assim cheguei ao SEASA, eu fui conhecer todos os departamentos e fui conhecer a merenda escolar que eu não conhecia. Eu fiquei encantado com o tamanho que é a merenda, que depois a Júlia e a Marilena vão passar para vocês. Vocês conhecem, mas a gente vai falar aqui a nível de Câmara, a nível de TV Câmara. Para a sociedade tem que conhecer esse trabalho maravilhoso que o setor público faz, que é alimentação escolar. Vandecléa Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, foi à tribuna se manifestar sobre a responsabilidade do poder público para combater a fome e a desigualdade. Quando falamos de alimentação, não há como não pensar no primeiro momento do contraponto da alimentação, que é a fome. Não há como falar de alimentação saudável ou de alimentação quando a gente não fala na fome. A fome é algo urgente, é algo doloroso, é algo que ninguém deveria estar sujeito, mas infelizmente existe. Nós temos sim que entender que a fome é uma responsabilidade do chefe da família, que na maioria das vezes, mas também é uma grande obrigação de nós, enquanto poder público, de combater a fome, de garantir o direito à alimentação de todos. E para que isso aconteça em Campinas, eu posso falar um pouco aqui da Secretaria de Assistência Social, que nós temos temos empreendido alguns esforços para buscar alcançar essas famílias em situação de vulnerabilidade. Esse é um papel muito importante e o Legislativo tem essa função aqui também, tanto de fiscalizar, de criar ações e de garantir que a população, como eventos como esse, vereador Fernando, por isso que eu parabenizo, cheguem até as pessoas, que as pessoas tenham acesso até essa política pública tão importante, a esse direito social que é a alimentação. Um tema importantíssimo, até pelo momento que nós estamos vivendo. Nós estamos saindo de uma pandemia, saindo de um momento muito crítico, e tratar de alimentação é tratar de futuro, é tratar de cultura, é tratar de desigualdade, é diminuir essa desigualdade. Todos esses profissionais que estão aqui hoje são fornecedores de condições de vida, então eu achei importante trazê-los aqui. Até fiquei surpreso, né, pelo horário, e todos vieram, porém nós trabalhamos com as demandas. Então, uma das demandas que nos levaram a isso, são grandes comentários que a alimentação de Campinas não é boa, a alimentação escolar não é tão saudável, ela está defasada, e por conta dessa incomodação, procurando os profissionais, o CONUTRI, e coincidiu também com o Dia Mundial da Alimentação, prontamente eles se dispuseram para fazer a coisa acontecer. Ou seja, o que nós tivemos aqui hoje? Um evento que trouxe esclarecimento para a sociedade, esclarecimento para a Câmara Municipal, esclarecimento para os profissionais que de repente nem estão sabendo, que tem comentários contrários a todo o esforço que eles fazem. Então eu achei que foi importante por conta disso. E olha só, na última reunião ordinária foram aprovadas 2 moções. Uma delas é do vereador Cecílio Santos,
que protesta contra a proposta de emenda à Constituição número 32, que altera regras sobre servidores públicos e modifica a organização da administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O parlamentar justifica o posicionamento. Essa proposta de emenda à Constituição, ela na verdade, afronta os direitos dos servidores públicos nas 3 esferas de governo, seja a nível da Federação, da União, dos estados e dos municípios. Portanto, nós que defendemos, né, o serviço público de qualidade, a gente sabe que o serviço público ele é prestado por servidores, não é o gestor de plantão que faz o atendimento à grande massa da população. A outra moção aprovada durante a reunião ordinária de número 35 foi a do vereador Eduardo Magoga, que apela ao Ministério da Saúde para que faça uma revisão na forma de repasse financeiro do convênio assinado com as UPAs. Eu tenho brigado muito para que o atendimento nas UPAs sempre melhore. E a gente encontrou bastante dificuldade, principalmente por dosar os LTS que os médicos apresentam quando eles também precisam desses atestados. Então a gente sempre tem uma falta de médico. O problema é que, de acordo com a portaria, quando a UPA firma um convênio, um contrato, ela pontua que classificação que ela quer trabalhar. Então, se você pegar aqui uma UPA de nível 8, você tem que ter 5 médicos diurnos e 4 noturnos. Aí você terá um repasse de 250 mil e mais 250 mil para aplicação de melhoria, de ensinos, de cursos, né, para o funcionalismo público. O problema é que quando a UPA não tem essa quantidade de médico, ninguém fiscaliza, porque também tem um artigo que garante que com apenas um médico no atendimento o repasse é feito normalmente. Só que também no artigo 5 diz que a UPA, mesmo tendo um médico, ela vai receber o recurso, porém ela tem que manter a qualidade de atendimento. E todos nós sabemos que hoje, com a quantidade de médicos que nós temos nas UPAs, 2, 3, 4, já não dá conta do atendimento. Então eu vou apelar ao Ministério da Saúde para que ele reveja isso daqui. Porque é dinheiro nosso também que está sendo do governo federal passando para os municípios. Aí o município não cumpre com a parte dele de manter os médicos que firmou no contrato e no convênio e acaba recebendo o dinheiro nosso da mesma maneira. Então a moção é para isso. Hora de falar sobre reunião solene, porque em celebração ao Dia do Professor, os vereadores entregaram o diploma de mérito educacional aos profissionais que se destacaram na área aqui em Campinas. Acompanhe como foi. O Dia do Professor é comemorado no dia 15 de outubro e a Câmara entregou o diploma de mérito educacional Professor Darcy Ribeiro a personalidades que contribuíram na área do magistério em Campinas. O vereador Gustavo Peta presidiu a solene. Professor Darcy Ribeiro. Professor Darcy Ribeiro foi antropólogo, historiador, sociólogo, escritor, político brasileiro, ministro da educação durante um determinado período e que tem uma contribuição enorme para a educação brasileira, tanto do ponto de vista da legislação, mas também do ponto de vista do conhecimento e da sua obra. Por proposição do vereador Cecílio Santos, Edson Anício Duarte recebeu a honraria. O homenageado é atualmente professor do Instituto Federal Campinas. Agradeço essa homenagem, quero agradecer o vereador Cecílio aí pelo reconhecimento, agradecer a minha família que está aqui, esposas, filhas, meus alunos, O físico e ex-reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, recebeu a homenagem por iniciativa do vereador Gustavo Peta. Queria agradecer ao Gustavo Peta, que propôs essa homenagem, sempre uma alegria receber uma homenagem como professor. Queria agradecer aqui todos os membros da mesa e, naturalmente, a Câmara de Vereadores por ter aprovado, né, a proposta, que sem isso também nada acontece. O vereador Jair da Farmácia homenageou Doma Rossler de Freitas, professora de música e letras.
sinto muito lisonjeada, honrada, fazer parte essa noite no meio de autoridades como meu grande delegado de ensino, né? É muito importante esse reconhecimento para o elemento professor. O professor Nivaldo Vicente foi homenageado pelo vereador Luiz Cirilo. Vicente começou como professor em 1991. Em 2008, se tornou dirigente de ensino na Secretaria de Educação de São Paulo, Regional Campinas. Fico gritando para ele: Cirilo, precisamos cortar mato, Cirilo, precisamos construir muros. Ele nos ajuda, como a Câmara Municipal sempre nos ajudou. Por fim, de autoria do ex-vereador Jorge da Farmácia, recebeu o diploma o Birajara Ricardo. Ele é professor articulador Escola-Comunidade, localizado na Vila Boa Vista, na escola Carlos Cristóvão Zinck, em Campinas, desde 2003. Eu queria agradecer ao meu irmão Jorge e diversos bolsistas universitários que trabalharam comigo nesses 20 anos de programa Escola da Família, onde nós acolhemos crianças e adolescentes para se divertirem dentro das escolas no sábado e no domingo. Abri a escola sábado e domingo para acolherem. Um abraço especial a todos os professores e professoras. Sou filho de 2 professores, então sei também o quanto é importante essa profissão e quanto também é muitas vezes difícil, dura, mas o quanto essa vocação que cada um aqui tem na sua trajetória são fundamentais para a construção da nossa cidade e do nosso país. E hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 36ª. E os vereadores vão discutir e votar 7 projetos. Entre eles está em votação definitiva um de autoria do vereador Eduardo Magoga, que regulamenta a classificação de riscos nos serviços públicos de pronto-socorros, hospitais e unidades de pronto atendimento. De acordo com o projeto de lei, em todos os serviços deverá ser realizado uma avaliação do paciente por profissional devidamente capacitado para que haja uma classificação de risco e seja determinada a urgência ou não deste atendimento. Para você poder conferir a pauta completa, é só entrar no site aqui do Legislativo, no www.campinas.sp.leg.br. Lembrando, reunião ordinária começa às 6 horas da tarde. Você pode assistir no Teatro Bento Querino, que fica na Rua Lusitana, número 1555, no centro de Campinas. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Hora de balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B e um jogo completamente improvável, com 2 expulsões ainda no primeiro tempo. O Guarani manteve a cabeça no lugar, jogou bola e venceu o Cruzeiro em pleno Mineirão, olha só. Logo aos 6 minutos, o Bugre chegou ao ataque, Giovanni Augusto começou a jogada, passou para Isaac, que serviu Mike. O lateral esquerdo cruzou, Yuri ajeitou para Richard Rios, que chutou e a bola tirou tinta da trave. Bela jogada coletiva. Somente aos 29 minutos, o Cruzeiro chegou com perigo em jogada individual de Jajá, que avançou pela esquerda e chutou nos braços de Kozlinski. Aos 31 minutos, Richard Rios recebeu novamente na entrada da área e finalizou por cima do gol, mais perto. Só que aos 32 minutos, tudo mudou. O meia Daniel Júnior do Cruzeiro cometeu falta, reclamou, xingou o árbitro e foi expulso direto. No lance, o volante Felipe Machado recebeu o cartão amarelo.
E aí no lance seguinte, o Bugre foi ao ataque e Felipe Machado fez a falta. Recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso. A partir dos 35 minutos, o Guarani passou a ter 2 jogadores a mais. Então, o jogo foi todo do Bugre. Iago chutou, mas à esquerda de Rafael Cabral. O Cruzeiro respondeu com o Jajá, que escapou pela direita e chutou cruzado, mas tirou muito de Kozlinski. Aos 3 minutos do segundo tempo, sempre ele, Jajá, avançou todo o campo e finalizou por cima do gol. Que chance desperdiçada. Só que aos 10 minutos, o Bugre pacientemente tocou a bola pela direita, até que Iago viu a passagem de Isaac dentro da área e cara a cara com Rafael Cabral, deu um toquinho tirando do goleiro. Que classe, belo gol! 1-0 Guarani. Aos 34 minutos, Bruno Rodrigues saiu do banco de reservas e finalizou de longe, mirando o cantinho, mas Kozlinski estava esperto, conseguiu espalmar e ficou nisso. No Mineirão, Cruzeiro 0, Guarani 1. E foi a única derrota do Cruzeiro jogando no Mineirão até agora nesta Série B. Então, olha este feito do Guarani, hein? Desbancando o líder e já campeão Cruzeiro. E se pegarmos um recorte das últimas 10 rodadas, o Guarani venceu 8 partidas, perdeu apenas 2, portanto somou 24 pontos, conseguiu dar uma bela arrancada e aí se livrou do rebaixamento, faltando 2 rodadas para o término da Série B. E neste momento é o 10º colocado com 47 pontos. O Bugre agora descansa, pode comemorar à vontade a permanência na Série B, essa vitória diante do Cruzeiro, porque ele só volta a campo na sexta-feira da outra semana, dia 28 de outubro, contra o Bahia, novamente fora de casa. Amanhã a Ponte Preta enfrenta o CSA aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, com a presença da torcida, porque o departamento jurídico conseguiu um efeito suspensivo daquela punição, da briga que aconteceu no jogo contra o Vasco da Gama. A Ponte recebeu um jogo com portões fechados, tem este efeito suspensivo, então ingressos estão sendo vendidos para este duelo de amanhã. Outra notícia da Ponte, o técnico Hélio dos Anjos renovou o contrato para a temporada de 2023. E aí, amanhã a gente conta mais, então, sobre este confronto da Ponte com o CSA e atualiza as notícias da Macaca. 12:00 mais 2 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, o projeto Meninas Supercientistas está na 3ª edição e com inscrições abertas para as que estudam em escolas públicas e também privadas aqui da cidade de Campinas e região, que estejam cursando entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental para encontros de imersão na área de ciências. Então, para nos contar sobre a programação, quais dias serão esses eventos, quantas vagas são, aciona o repórter André Aranha, que está no Instituto de Computação da Unicamp e tem mais informações. André, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, são 65 vagas que estão aí à disposição, das estudantes, 40 para escolas públicas e 25 para escolas particulares. Bom, as inscrições estão abertas, a ideia é justamente incentivar as mulheres, as meninas, a se interessarem aí por esta área de ciências. Quem se interessa pra caramba, eu já tive a oportunidade de entrevistar a Marcela uma outra vez, que ainda vai ao ar, É um material super especial para o quadro De Olho na Educação. A Marcela está aqui conosco ao vivo para falar justamente a respeito das inscrições do curso. Eu estava falando, Marcela, que você é super interessada nesse assunto, inclusive vai se formar em Ciências da Computação. Muito obrigado mais uma vez por atender a nossa reportagem agora ao vivo, hein, Marcela? Boa tarde.
Oi, boa tarde. Me chamo Marcela, sou aluna da Unicamp e eu também sou uma das organizadoras do projeto Meninas Supercientistas. O projeto Meninas Supercientistas está com inscrições abertas, vão até sexta-feira. São 40 meninas de escolas públicas, 25 de escolas particulares, meninas do Ensino Fundamental 2, aproximadamente 10 a 14 anos, do 6º ao 9º ano, e eu queria deixar o convite para todas as meninas que estão assistindo, que têm essa faixa etária, mas também, se você não é uma menina do Ensino Fundamental 2, mas tem uma amiga, uma priminha, uma irmãzinha, uma filha, seja quem for, e que ela se interesse por ciência, fale do projeto para elas, nossas inscrições estão abertas, é só procurar o Meninas Supercientistas nas redes sociais, preencher o formulário, é super fácil se inscrever, e no Meninas Supercientistas nós vamos ter uma programação repleta de atividades muito legais. Nós vamos ter visitas a laboratórios aqui da Unicamp, uma universidade pública e gratuita. Nós vamos ter também visitas ao Sirius, que é um acelerador de partículas que fica no CNPEM, e também a maior construção científica do Brasil. Nós vamos ter palestras de astrobiologia, física, química. Então, são várias oportunidades incríveis das meninas ficarem imersas em atividades científicas durante 5 sábados aqui na Unicamp com a gente. O evento é totalmente gratuito e o transporte entre as atividades também é por conta do projeto. Nós estamos super ansiosos para retomar as atividades presenciais aqui na Unicamp e também para conhecer as meninas que vão ser sorteadas. Bom, você falou aí que tem transporte e tem lanchinho também, né? Sim, nós vamos oferecer para as meninas participantes 2 coffees e um almoço. Bom, as inscrições elas vão até o dia 21, é isso? 21 até de sexta-feira. outubro. Você falou aí em sorteio, como que funciona isso? Elas se inscrevem e depois tem que aguardar sorteio? Porque são 65 vagas, não é? Então são vagas limitadas. Isso. Nas outras edições, nós tivemos mais de 2.600 inscrições, então é muita gente, né? Então, uma forma que nós encontramos de alocar essas vagas para as inscrições é realizando sorteio. Então, nós realizamos um sorteio guardando 40 vagas para escolas públicas e 25 para escolas particulares, e assim que as meninas são sorteadas, nós enviamos um e-mail para confirmar a participação. Vamos lá, são 5 encontros também, não é? Que vão acontecer nos dias 12, 19 e 26 de novembro e nos dias 3 e 10 de dezembro, é isso? Isso São mesmo. 5 sábados consecutivos. Isso. O evento, os 4 primeiros sábados são em período integral, das 9 às 5h30, o ponto de encontro aqui na Unicamp, as informações depois serão passadas por e-mail. E o último sábado vai ser meio período, mas nesse sábado nós vamos convidar os pais das participantes para passarem esse meio período com a gente aqui na Unicamp. E nesse dia nós teremos palestras super legais, super importantes sobre carreira na ciência, sobre carreira, né, na tecnologia, e também sobre o vestibular da Unicamp, sobre a Unicamp e as formas de ingresso, porque nós acreditamos que, além do incentivo das meninas, nós também precisamos convencer os pais das meninas, né, de que a Unicamp é um lugar para as meninas, para que eles também incentivem ela dentro de casa e que eles conheçam o que a Unicamp tem a oferecer, né, porque a universidade é pública, é uma universidade gratuita e ela está aí à disposição da nossa comunidade. Então, meninas da região de Campinas que consigam vir aqui durante os 5 sábados estão mais que convidadas. Bom, até porque, né, Marcela, segundo dados, não é menos de 30% de todos os pesquisadores do planeta são mulheres. Os dados também indicam que essa porcentagem é ainda menor quando se coloca em foco as áreas de tecnologia, engenharias, matemáticas e outras ciências exatas, né? Sim, por isso que justamente nós queremos trazer as meninas para a universidade, para que elas vejam pesquisadoras que já estão trabalhando nessas ciências, né, ciências exatas, tecnologia, engenharia e matemática, são áreas de baixa representatividade feminina, e possam tomar essas mulheres como incentivo, possam se inspirar nessas mulheres e também, através dessas mulheres, se encorajar, se empoderar, para que elas enxerguem que ser cientista, seguir carreira nessas áreas, é um sonho palpável. Porque antes do evento, muitas meninas relatam pra gente que elas não acreditavam que ser cientista é algo palpável, porque elas não conhecem cientistas. Então, no evento, a gente quer mudar isso, a gente quer mostrar que ciência é para todo mundo, que em especial nessas ciências exatas, tecnologia, também é para as meninas, se assim elas desejarem. E por isso, no evento, todas as atividades são realizadas por mulheres, para essas meninas. Então, a gente quer criar uma rede de apoio, de incentivo. Né? Uhum. Bom, as palestras, Marcela,
vão ser sobre astrobiologia, inteligência artificial, oficinas de biomecânica e cultivo de micro-organismo. Então, vão ser assuntos aí importantes desse mundo da ciência, né? Sim, vão ser palestras todas ministradas por mulheres, todas as atividades, e em particular algumas atividades são interdisciplinares, né, como você falou da oficina de biomecânica, porque a gente acredita também na importância da interdisciplinaridade, e oficinas práticas e essas visitas ao laboratório para as meninas sentirem que elas estão fazendo parte da ciência, né, que elas são cientistas. Como surgiu o projeto Meninas Super Cientistas? Conta pra gente, o pessoal que está em casa, não é, que está achando interessante aí esse assunto, esse projeto de vocês aí, não é, que vem aí mais uma edição. Evidentemente, não é, que por conta da pandemia, as outras, não é, a passada, ela não foi presencial, né, Marcela? Agora, que bom que volta, não é, a ser presencial, mas conta pra gente, faz um resuminho aqui ao vivo no Câmara Notícia, como que surgiu a ideia, não é, das meninas super cientistas desse projeto. Por favor, Marcela. O Meninas Super Cientistas foi inspirado no projeto Meninas Consciência, que é um projeto organizado por mulheres do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e ele chegou aqui, né, a gente começou com ele na Unicamp em 2019. Então, quando eu vi as chamadas, as divulgações do evento em outro lugar, eu pensei, poxa, esse evento é muito legal, essa proposta é muito interessante, eu quero trazer isso para a minha universidade também. Então, aqui, com a nossa rede de apoio, com mulheres daqui, da nossa comunidade, nós conseguimos organizar o Meninas Super Cientistas. Então, agora, nós estamos numa equipe grande, com 3 organizadoras, entre elas uma funcionária e uma professora da Unicamp, além de mim, que sou estudante, né, estou terminando a graduação, e outras voluntárias de várias áreas da Unicamp, integrando a nossa equipe. A edição de 2021 a gente começou um dia presencial, só que devido à pandemia a gente teve que fazer o resto das atividades online, mas foi muito legal também porque nós pudemos proporcionar para as meninas coisas que se fosse ao vivo a gente não poderia, por exemplo, mulheres que trabalham em outros países, né? Uma convidada pesquisadora da NASA palestrou para as meninas, uma outra convidada que é professora numa universidade francesa também palestrou para as meninas, e foi muito legal porque quando as meninas viram, por exemplo, uma cientista da NASA, elas ficaram emocionadas porque elas pensaram, poxa, uma brasileira jovem, né, 20 e poucos anos, que estudou em escolas públicas, em universidade pública aqui no Brasil, conseguiu, se ela consegue, por que eu não conseguiria, não é mesmo? Então essas palestras são super importantes para as meninas e nasceu desse sentimento de que ser mulher nas ciências exatas às vezes é um pouco solitário. Confirmando então as informações para o pessoal que chegou agora, até quando vão as inscrições e que dia será realizada aí, não é, essa oficina, enfim, conta para o pessoal aí, confirma para quem não conseguiu anotar também. Bom, as inscrições vão até sexta-feira, a partir daí nós realizamos... site, né? No site vocês podem encontrar no @Meninas Super Cientistas, que é o nosso no Insta, Instagram. Tá. Isso, e no nosso site, que é Meninas Super Cientistas. Lá tem uma aba de inscrições, é facinho se inscrever, é só preencher o formulário e aguardar o sorteio. Então, até sexta-feira... Quando é o sorteio? A partir de, acho que uma semana, aproximadamente dia 28. Tá, mas vocês vão avisar. Nós vamos avisar por sociais, e-mail. né? E o primeiro dia do evento começa em novembro, né? Então, a partir de novembro, teremos as edições do evento. Todas as informações sobre as atividades serão divulgadas nas redes sociais. E para confirmar as datas, a localização e tudo mais, pode acessar o site, que lá está tudo completo, falando sobre o evento, com fotos dos eventos antigos e até um link das edições gravadas de 2021 para que elas possam assistir as outras palestras, se ficaram interessadas por alguma coisa que eu falei. Valeu, Marcela Medicina, Isso. idealizadora do projeto Meninas Super Cientistas. Mais uma vez, obrigado por conversar conosco. Agora ao vivo, né, Marcela? Aqui na TV Câmara Campinas. E tomara que seja um sucesso. A gente tem certeza que será bastante proveitoso. Muito obrigada. Bom, é isso aí então, Gabriel Castro. Trouxemos aqui as informações, conversando com a Marcela a respeito, não é, deste programa Meninas Super Cientistas, bem bacana para as meninas, evidentemente, se interessarem cada vez mais, não é, por essa área da ciência. Eu volto com você, Gabriel Castro. E eu tenho certeza, André Aranha, que tem muitas meninas, adolescentes que estão interessadas, ou pais irresponsáveis que certamente vão falar com as suas filhas, com alguém da família,
Agradeço a você, André Aranha, por todas as informações e muito comunicativa, muito bem a Marcela Medicina, que é idealizadora, organizadora do projeto, explicou muito bem, muito bacana. Então 65 meninas vão participar então aí desses 5 encontros, lembrando que 45 vagas então destinadas para as alunas de escolas públicas e 20 vagas para alunas de escolas particulares. Você que está interessado, pesquise aí para você poder se inscrever. Muito bacana então as meninas super cientistas. 12h15 agora, nós estamos ao vivo nesta quarta-feira. Você que está nos acompanhando, sabia que aposentados podem pedir a restituição do imposto de renda? É sobre este assunto que nós vamos tratar a partir de agora no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Oi, gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar, com um assunto que com certeza vai servir para você. E se não servir para você, serve para alguém que você conhece, vai ter alguma informação que você vai poder passar para frente. Hoje aqui nós vamos chamar a atenção para os aposentados que não sabem que podem receber a restituição do imposto de renda e que a partir de 60 anos têm preferência na ordem dos depósitos pelo órgão fiscal. Quem vai explicar um pouco melhor sobre esse assunto é o Kleber Marsarioli, professor de contabilidade, que é o nosso convidado de hoje. Kleber, obrigada pelo seu tempo para dividir esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço. A gente sempre traz algum assunto assim que tem alta, a gente pesquisa e a gente veio falar sobre essa questão da restituição do imposto de renda para aposentados, que tem muita gente que não sabe que pode fazer esse processo. Kleber, como é que funciona esse processo? A gente sabe muito a restituição de algumas outras questões, mas essa do imposto de renda para aposentados, às vezes as pessoas não sabem, né? Não sabem. É engraçado esse tema em específico, porque a questão do aposentado, talvez por uma falta de ciência, ou até mesmo conhecimento do tema, acabam deixando de entregar a declaração e até mesmo deixando de ter uma restituição favorável. Então nós temos 2 casos, aquele que deveria entregar e não entregou por desconhecimento e aquele que poderia ter uma restituição e não conseguiu por também falta de conhecimento. A gente vê esses 2 casos de uma forma bem recorrente. O tema é simples, então a gente com certeza a gente vai conseguir correr sobre ele sem maiores problemas, tá? A lei em específico, ela já determina a prioridade no recebimento, tanto para aposentados como aqueles que possuem doenças graves, de acordo com o rol em lei específica. Então, essa é uma vantagem. Por quê? Porque se entregue, né, da forma mais rápida possível, ela vai sempre ter a prioridade no recebimento. E como que funciona esse recebimento? A própria declaração ela já vai informar. Então, no preenchimento da declaração com os informes de rendimento do aposentado, é muito provável lá que se existir os impostos já retidos, eles serão ressarcidos, né, ou restituídos na própria declaração. A Receita ela funciona com lotes, então dependendo do prazo da entrega do imposto de renda, você recebe mais rápido. Lembrando que o aposentado ele tem essa prioridade no recebimento. O primeiro lote agora em 2022, por exemplo, foi em maio, 31 de maio, e assim de forma sucessiva, né? Cada final do mês um lote seria distribuído. Então o primeiro lote já foi praticamente inteiro para aposentados que entregaram ali dentro de um período legal, né, que é o previsto. É muito importante isso da questão do tempo, né, de você fazer o mais antecipado possível. Exatamente. Temos uma preocupação do tempo, tanto para a hora de receber de forma mais rápida, né, independente se existe a prioridade ou não, mas uma questão legal. A gente tem que lembrar que o atraso na declaração também vai incidir multa. Então, às vezes, a pessoa tem uma restituição a receber que acaba perdendo pela própria multa gerada, o que não seria interessante para nenhum dos lados, né? E no momento desse aposentado fazer essa solicitação, tem alguma diferença do procedimento que já é feito para fazer a declaração do imposto de renda? Ele tem que ficar atento a alguma coisa? Tem sim, ele tem que ficar atento, porque o imposto de renda para aposentados, existe uma isenção do imposto de renda. O aposentado em si, ele vai receber pelo INSS.
Então, é interessante que o INSS esteja já de acordo com as informações. Às vezes, pode existir alguns erros, né? Então, é bom que a gente saiba visualizar o documento chama Informe de Rendimentos, que nada mais é que uma forma estrutural que informa tudo que aquele aposentado ou trabalhador recebeu durante o ano calendário que vai ser declarado. O INSS, por si, como ele tem essa junção com a Receita Federal, ele tem a missão de ter esse documento. E é por aí que a gente vai se basear para a declaração dos aposentados. É comum, então, que o próprio INSS ele demonstre no quadro específico já a porcentagem salarial que se refere à isenção. Então, por exemplo, né, a gente tem uma dedução de em torno de R$ 1.900 por mês. O que é interessante a gente saber é que, dependendo do salário do aposentado, nem tudo será isento. Tá? Então é bom a gente se atentar. Por isso, na declaração, com as deduções, etc., a gente pode ter essa vantagem, né? A gente tem uma porcentagem que é isenta por si só e mais aquela que pode submeter a deduções legais. Tem algum exemplo desse daí que pode falar? Temos sim. Por exemplo, como a dedução não pode abranger todo um salário e a gente tem um teto de limite, né? Em alguns casos, você terá uma porcentagem de forma isenta e uma porcentagem referente à tributação. E como é submetido à tributação, pode ser que exista valores a pagar, né, ou retidas naquele informe de rendimento. Só que ao decorrer da declaração, de modo simplificado ou por deduções legais, você consegue recuperar, que é a famosa restituição do imposto de renda, né? Então, nesse ponto, o que é interessante a gente levantar como documentação? Por lei, a restituição, né, por deduções legais, ela permite o abatimento, por exemplo, de despesas médicas. Então, despesas médicas com convênio, com clínicas particulares, psicólogos, fono, fisioterapia, etc. Então, o que a gente recomenda? Que todo o aposentado ou contribuinte guarde muito bem esses documentos, pelo menos ao prazo de 5 anos, né, com nome, CNPJ, valores, assinatura do profissional, para que ele tenha a comprovação dessas deduções. Quais outros exemplos podem ser interessantes também para a dedução? No caso de despesas com instrução. Talvez essa instrução não seja tão comum a gente encontrar no caso de aposentados, né? Mas pode sim, com certeza. Você tem um dependente ali que você faz o pagamento de despesas com instrução, ou até mesmo para o pobre aposentado, não há problema nenhum na dedução nesse aspecto. E tem um valor mínimo nessa questão dessa restituição? Não, o valor, o que acontece? Isso é interessante levantar esse ponto também, porque a restituição ela vai ser baseada simplesmente no que foi pago durante o ano. Então, por exemplo, o máximo que você vai restituir é o máximo que você pagou durante o ano. O pessoal às vezes confunde pensando que vai conseguir um valor a mais. Na verdade, não. Ela só vai recuperar o que já foi pago anteriormente, tá? Agora, se for em relação a despesas, não há, por exemplo, limite de deduções de despesas médicas, apesar de existir alguns entraves aí também em outras deduções que podem ser discutidas futuramente de forma política, né? Talvez existir uma dedução maior em outras despesas também. E na hora de fazer esse procedimento aí, o aposentado pega esses documentos, vai na Receita Federal, vai no site, tem aplicativo. A gente sabe que a Receita Federal tem deixado cada vez mais fácil para a gente fazer esse processo aí, o mais dinâmico, o mais simples possível. Mas nesse momento tem alguma diferença? Como é que ele pode fazer isso da forma mais simples para ele não se perder? Realmente, a Receita Federal ela tem facilitado muito a vida do contribuinte nesse ponto, né? Hoje já é possível fazer a declaração pelo modo convencional, que eu chamo, que é aquele aplicativo instalado nos computadores. Temos agora o acesso via internet, ou seja, não precisa nem fazer a instalação, a informação já vem pré-preenchida, com a senha, etc. E também pelo celular. Então, pelo próprio celular, instalando o app da Receita Federal para imposto de renda, o contribuinte, indiferente se é aposentado ou não, ele já pode fazer o preenchimento na palma da mão, né? O que facilita muito aí, talvez, a facilidade, a forma mais metodológica do preenchimento, tá? Então, basicamente, o preenchimento ele pode ser por essas 3 vias. O convencional, pela internet de forma preenchida ou até mesmo pelo celular. Então, ele guarda os documentos, faz o preenchimento, ou o que é mais comum também, né?
ele procura um profissional contábil ou algumas faculdades, que existem alguns projetos de instrução para aposentados ou outros contribuintes que necessitam, na época específica, eles fornecem também. Olha que legal, a universidade sempre se colocando aí a favor da Exatamente. comunidade, né? Que é uma parte do papel dela. Kleber, tem mais algum ponto que seria interessante a gente falar sobre esse assunto, que acha que a gente não abordou, que seria... eu acho que o aposentado tem que estar sabendo disso daqui. Sim, eu acredito que tem um ponto muito importante, que é no caso das aposentadorias que ocorrem em tempo tardio. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, existe a solicitação de aposentadoria. Para algum processo jurídico administrativo, ele demora. Então, você solicita em 2015 e ainda está rolando de forma judicial. E em algum momento é aceito, por exemplo. Veja que quando é aceito, todo o direito da contribuição retroage, ou seja, volta, né? Isso é interessante porque quando tem essa volta ao passado dos rendimentos, é muito provável que ele receba um grande valor. E esse valor é tributado e pode ser recuperado em grande quantia. Então, eu já tive casos de recuperação nesse sentido de imposto de renda em valores plausíveis, vamos dizer assim, né? Por mais que o salário não fosse alto, mas como é acumulado, ele tem um valor que pode ajudar bastante o aposentado ali no caso. É bom sempre ficar atento, procurar um profissional de confiança, que você sabe que vão saber orientar direitinho sobre essas questões. O Kleber deu várias dicas hoje, explicou bem direitinho, acho que ficou bem claro para o nosso público. Kleber Massarioli, professor de contabilidade, obrigada pelo seu tempo. Aqui vai ficar de portas abertas para você voltar e falar de outro tema em outro momento. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. O Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Eu espero que tenha tirado alguma dúvida que você tinha sobre esse assunto. Eu convido vocês sempre a visitar o YouTube da TV Câmara Campinas, ver os outros programas, ver os assuntos que já foram falados aqui e também assistir os outros programas da TV Câmara Campinas. Eu aguardo vocês na próxima edição do Na Ponta do Lápis. Meio-dia e 27, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos fazer o seguinte, primeiro e último intervalo aqui no nosso Câmara Notícia e na volta tem entrevista ao vivo. Nós vamos falar com a autora de um livro e sobre superação de câncer. Não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Meio-dia e 31, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quarta-feira. Hora de contar a história da Patrícia Figueiredo, que em 2014 descobriu que estava com câncer de mama infiltrado grau 3 aos 39 anos, isso durante as férias, em uma viagem lá na Alemanha. Então, sobre a descoberta, o processo, a cura e o lançamento de um livro, eu converso agora com a própria Patrícia. Então, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do tempo, todas a sua disponibilidade aqui com o nosso Câmara Notícia. E, Patrícia, pelo começo, então, dessa história que eu citei aqui na minha abertura, você estava na Alemanha, a passeio, se divertindo e, de repente... O que aconteceu? Seja bem-vinda e boa tarde ao Câmara Notícia. Desculpa, eu não estou ouvindo, está muito baixo. A gente vai tentar retomar, então, este contato, Patrícia. Agora você já me... Agora eu estou te ouvindo. Está me ouvindo melhor? Sim. Eu falei na minha abertura aqui, então, que em 2014 você descobriu, né, que estava com o câncer de mama infiltrado grau 3 aos 39 anos.
E isso aconteceu durante as suas férias na Alemanha, Patrícia? Seja bem-vinda e boa tarde. Exatamente. Parece coisa de novela, mas foi isso. Em plena Copa do Mundo, eu fiz a minha cirurgia Brasil versus Alemanha, eu assisti de uma televisão e um hospital alemão. Ô Patrícia, conta pra gente então, a gente sabe que assim, é importante praticar atividades físicas, evitar bebidas alcoólicas, cigarro, ter hábitos e comportamentos saudáveis. Você tinha uma rotina saudável, você tinha histórico de casos na família, como é que você era antes de descobrir o câncer? Então, isso eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sempre pratiquei atividade física, eu não tinha nenhum caso de câncer na família, obesidade é um fator de risco, sempre fui muito ativa, não era obesa, nunca fumei na minha vida e bebia muito eventualmente. Então, quando eu recebi o diagnóstico, para mim foi um choque muito grande, porque eu não estava naquele estereótipo que a gente imagina que é uma pessoa que vai ser diagnosticada com câncer, jovem. E quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o tema, eu vi que, infelizmente, cada vez mais mulheres jovens estão sendo diagnosticadas com câncer de mama, que foi o meu caso, ou vários outros tipos ao longo da vida. E isso está muito relacionado ao nosso estilo de vida. A gente tem a ideia de que, na minha família ninguém tem câncer, então eu não vou ter. Mas, no máximo, 15% dos diagnósticos de câncer são de origem hereditária. E no meu caso, eu fiz o teste genético e deu negativo, então estava relacionado ao estilo de vida. E fazendo uma autoanálise, hoje eu entendo que o estresse crônico foi o fator determinante para que eu tivesse o câncer. Eu dormia pouco, uma média de, no máximo, 5 horas por dia. Eu achava que tinha uma alimentação saudável, mas não era tão saudável quanto eu imaginava, porque era uma alimentação muito baseada em produtos light, diet, tudo muito industrializado, poucos nutrientes, e principalmente o estresse no trabalho. Eu trabalhava uma média de 10, 12 horas por dia, de segunda a sábado, pouco descanso. E hoje já está comprovado que o estresse crônico é um fator de risco também para o câncer. Exatamente, então é um alerta, né, que a gente faz para quem tem essa rotina estressante, para quem dorme mal, para quem come mal também, precisa mudar este estilo. E aí, voltando então, Patrícia, você estava de férias com esse histórico, então, que era até então positivo para você, porque não tinha caso na família, você achava que tinha uma boa alimentação, foi curtir as suas férias, Copa do Mundo no Brasil, mas você estava na Alemanha passeando. E como que foi essa descoberta? Você sentiu alguma coisa, foi fazer o exame, você fez o autoteste, o autoexame, como que você descobriu e foi realizar algum exame ou foi procurar algum médico? Então, na verdade, eu já estava me tratando no Brasil com uma mastologista, porque eu senti o que eu achava que era um nódulo, eu senti tomando banho uma coisa diferente no meu seio e procurei uma médica, uma mastologista, e ela fez lá o primeiro autoexame, depois fez mamografia e ela me liberou por mais 6 meses, porque eu era jovem, não tinha casos na família, tinha uma vida aparentemente saudável. E só que ela não fez biópsia, né? Eu fiquei fazendo o que muitas mulheres aqui no Brasil fazem, e isso é um alerta, fiquei fazendo o acompanhamento do nódulo. E aí, quando eu cheguei na Alemanha, eu fiquei hospedada na casa de uma amiga, e ela mora lá na Alemanha já há muitos anos, então ela está bastante inserida na cultura deles. E
Quando eu cheguei, a gente estava conversando e eu estava recostada, né? E o tumor que eu tinha, ele não ficava exatamente no seio, ele ficava mais aqui em cima, no colo, e ela enxergou a olho nu. Ele já estava tão grande que ela observou que tinha uma coisa estranha ali e ela me perguntou, o que é isso, Paty? E aí eu expliquei, é um nódulo, eu estou acompanhando. E ela achou muito estranho porque na Alemanha eles têm um procedimento bem diferente da gente. Quando uma mulher tem um nódulo, eles fazem sempre biópsia. E mesmo sendo benigno, eles retiram. Eles não ficam acompanhando o nódulo. E alemão é um povo extremamente certo, correto, não gosta de correr risco. Mediante o que ela me falou, eu fiquei um pouco insegura e decidi fazer uma consulta com o médico dela, lá na Alemanha. E aí ele fez a biópsia, em 2 dias o hospital ligou dando o resultado. E quando eu conversei com esse médico, ele não entendia. Eu não falo alemão, falo inglês, mas a gente se comunicava em inglês. E ele não entendia quando eu falava que eu estava acompanhando. Bom, o que ele me falou, né, porque eu fiquei preocupada, eu pensei logo da minha irmã, que também tinha nódulos na mama, e ele falou, olha, o único exame que te dá 100% de certeza é a biópsia. O exame de imagem, ele é passivo de erro. E eu fiz mamografia, ultrassonografia, e a médica que examinou, que laudou, enfim, me falava que eu não tinha, era um nódulo, era benigno. Então, muitas vezes, a gente precisa cuidar. Eu aprendi com essa situação que é importante a gente prevenir, é importante a gente fazer, sim, os exames periódicos, né, mamografia, mas é importante a gente participar, a gente não terceirizar a nossa saúde. O médico fala que não é nada, que maravilha, né? Mas a gente observar, eu não sabia, lá no meu último exame estava escrito BIRADS 3. BIRADS é uma forma que o médico que lauda o exame dele se comunicar com o médico que solicitou aquele exame. E BIRADS 3, para câncer de mama, quer dizer que eu tinha um risco de 20% de ser câncer. E aí estava escrito, BIRADS 3, prosseguir a investigação. Como eu não entendia nada e eu deixei tudo por conta da médica, ela me falou, não, volta daqui a 6 meses e a gente vai fazer um novo exame. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria sido mais participativa, teria solicitado, não, eu quero fazer uma biópsia. Né? E aí, hoje eu entendo, eu senti um nódulo na minha mama, o nódulo tinha 1 centímetro. Foi o primeiro exame de imagem que eu fiz. 1 ano depois, quando eu fui operar, o tumor tinha 4 centímetros. Ele quadruplicou de tamanho. 4 centímetros palpáveis, porque quando abriu, na verdade, eram 7 centímetros. Era a minha mama inteira. E hoje eu entendo por que um câncer que é um dos cânceres mais curáveis que a gente tem, é o câncer de mama. Se é detectado em estadiamento inicial, são 95% de chances de cura. E, infelizmente, é um dos cânceres que mais matam mulheres no Brasil. O próprio médico lá na Alemanha, ele me falou, olha, aqui no meu país, a gente detecta um câncer de mama com milímetros. O seu tumor tem, antes dele abrir, né, ele falou, tem 4 centímetros. Então, para eles, aquilo é uma aberração, né? E o tratamento fica mais pesado.
Eu fiz 1 ano de tratamento, 16 ciclos de quimioterapia, radioterapia. Então, eu tenho certeza que se eu tivesse sido diagnosticada no momento que eu procurei a médica, eu teria tido um tratamento mais leve. Né? Eu precisei fazer esvaziamento axilar, mastectomia, quer dizer, foi um tratamento muito mais agressivo. Então, olha quantas informações importantes a Patrícia está passando para a gente. Hoje é o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, por isso que é importante a gente ficar sempre bem informado, ler sempre algo confiável. A questão do autoexame, do autocuidado, conhecer o seu corpo é de fundamental importância. Realizar os exames periódicos, ficou com alguma dúvida, perguntar para o médico sobre o seu exame, sobre como está o seu corpo, isso é muito importante. Patrícia, a partir do momento que saiu o resultado, saiu esse diagnóstico do câncer, eu imagino que é uma situação muito dura, muito complicada. Você tomou um choque, como é que foi a sua reação? Porque a gente sabe que milhões de pessoas passam por isso, cada uma da sua maneira, mas o seu relato eu acho que é muito importante. Há um choque, há um medo, o que vem na sua cabeça no momento do diagnóstico? A gente só pensa que vai morrer, porque o câncer ainda é uma doença que tem um estigma de morte muito forte, né? Eu estava na Alemanha, longe da minha família, e a única coisa que eu pensava era isso: meu Deus, mas eu já vou morrer. E é essa sensação que a gente, hoje eu trabalho com pacientes oncológicos e todos, né, falam desse sentimento que a gente tem muito forte da morte. Então é um momento que eu chorei muito. Para mim foi o momento mais triste da minha vida, porque era como se eu tivesse recebido uma sentença de morte, né? Até eu entender tudo o que estava acontecendo, eu entender que o câncer tem cura, tem tratamento, porque a gente só vê em novelas, né, filmes, a gente só vê as pessoas definhando com câncer, passando muito mal com o tratamento, e a imagem que as pessoas têm é essa, né? Eu não entendia nada de câncer, eu não sabia, eu nunca tinha visto uma pessoa com careca até eu me tornar uma. Então, a imaginação da gente torna o fardo ainda pior de se carregar, né? Na época você trabalhava em que área? E após esse diagnóstico, você começou a refletir sobre a sua vida? Houve alguma mudança? Houve toda a mudança. Eu hoje, por tudo que eu vivi, eu acredito de verdade que o câncer, ele é um recado que o nosso corpo está dando para a gente, é uma parte do nosso corpo que adoece, né? E é um convite a mudanças, é o nosso corpo falando que não, do jeito que está, você está se matando, está adoecendo. Então, já quando eu fui diagnosticada, eu me lembro que a primeira pergunta que eu fiz para o oncologista que me diagnosticou era se câncer era uma doença da alma. Porque eu não entendia isso, como assim? Eu com câncer, eu sou jovem, eu não tenho caso na família, eu sou saudável. O que está acontecendo com o meu corpo? O meu corpo está querendo me matar? O que está acontecendo? E eu já vinha há algum tempo insatisfeita com o meu trabalho, o meu estilo de vida. Eu era empresária e aí eu trabalhava muito e não estava feliz, mas estava ali na minha zona de conforto, né? Eu achava que eu estava velha demais para começar uma nova profissão, enfim, estava ali já há algum tempo empurrando a vida com a barriga, né? E aí o câncer me trouxe, me deu esse choque, porque eu pensei, gente, se minha vida terminar agora, o que eu fiz? Será que eu fiz realmente tudo que eu gostaria de fazer? Será que eu vivi verdadeiramente a minha vida? O câncer traz esse senso de urgência para a gente, né? A gente entende na carne que a vida é finita, vai acabar.
a gente fica vivendo, a gente não quer falar muito de morte, né? Fingindo que a gente vai viver para sempre, mas a grande verdade é que todo mundo vai partir um dia, né? E o câncer trouxe esse sentimento para mim. Você vai partir, e aí? O que você está fazendo com a tua vida? Então, a partir dali, eu decidi, eu já sabia que eu ia precisar fazer um tratamento longo, pesado, de no mínimo 1 ano, porque o câncer estava localmente avançado, eu já estava começando a ter metástases, e o meu prognóstico era no mínimo 1 ano de tratamento. Então, eu decidi fechar minha empresa, e eu sempre invejei as pessoas que tiram 1 ano sabático para viajar pelo mundo, para se conhecer melhor. Claro que ali na minha condição eu não poderia fazer isso, mas eu pensei, ok, eu vou tirar esse ano para eu me conhecer melhor, para eu entender melhor o que está acontecendo comigo, para eu redirecionar minha vida. E eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque aí eu comecei a mudar os meus hábitos alimentares, hábitos de vida. Foi ali que, de fato, eu me coloquei em primeiro lugar, porque a gente vive uma vida hoje muito corrida, muito centrada em fazer tudo para todo mundo. Eu brinco que é a síndrome da Mulher Maravilha, né? Especialmente as mulheres têm que lidar com trabalho, casa, marido, filho, uma série de questões, e a gente tem que fazer tudo bem feito e dar conta de tudo, e a gente esquece de olhar para a gente e de se cuidar, né? Então, o câncer me trouxe esse convite, e foi ali que eu fiz uma transição de carreira, e hoje eu trabalho como profissional especializado em saúde integrativa e ajudo pessoas que têm qualquer desafio em relação à saúde, mas por conta da minha história de vida, 90% dos meus clientes são pacientes oncológicos. 12:51, nós estamos ao vivo conversando aqui com a Patrícia Figueiredo. Daqui a pouco, 13h, tem o horário eleitoral gratuito. Antes, Patrícia, neste tempinho que nós temos, quando e por que veio a ideia de lançar o livro Enfrentando o Câncer com Leveza? Câncer não é escolha, mas a forma como irá enfrentá-lo. Justamente porque quando eu fui diagnosticada lá em 2014, eu me senti muito perdida. E eu não sabia nada sobre a doença, eu só sabia que era uma doença grave, que matava. E eu me fiz essa promessa de que eu ia passar pelo que eu tivesse que passar com leveza. Eu não queria perder a minha essência, eu não queria me tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz porque eu estava com câncer ou eu teria que enfrentar um câncer. E com tudo que eu aprendi, na época eu criei um blog, e esse blog passou a ter mais de 100 mil acessos por mês, e as pessoas começaram a me perguntar como é que eu estava conseguindo passar com leveza, porque, de fato, eu consegui. Claro que houveram dias que eu chorei, que eu quis ficar trancada no meu quarto, mas eu posso te garantir que eles foram raros. Na maioria das vezes, eu consegui enfrentar o maior desafio que a vida me trouxe com leveza. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo quantas pessoas estão precisando dessa orientação, né, dessa jornada, porque eu não gosto dessa metáfora que é utilizada de que a gente está na guerra contra o câncer, é uma batalha. Eu prefiro olhar como sendo uma jornada de cura. É uma oportunidade que a vida está te dando, mesmo que sofrida, de você reavaliar a tua vida, de mudar seus hábitos, de você priorizar o que de fato importa para você. Então, através do livro, eu quero
espalhar essa mensagem para mais pessoas. É claro que ninguém escolhe ter um câncer, eu também não escolhi, mas o que a gente pode fazer diante de um desafio como esse? Não adianta a gente se vitimizar, não adianta a gente tornar o fardo ainda mais pesado. Então, é a gente tentar entender de qual a melhor maneira que você pode superar esse desafio e como é que você pode sair dessa jornada, principalmente porque cada vez mais, graças a Deus, a medicina está avançada, os cânceres não só de mama, né, as pessoas que são diagnosticadas têm chances de cura, de cronificar a doença, viver com qualidade de vida, mas quem você quer ser no final dessa jornada? O que você quer fazer com tudo que te aconteceu? É sobre isso que eu quero levar, essa mensagem que eu quero levar para as pessoas, para que seja um despertar, assim como foi para mim. Ô Patrícia, sobre esta mensagem, sobre isso que você está falando, nesse processo de recuperação, claro que o objetivo é da cura física, né, de vencer a doença. Mas, pelo que você está me falando, é muito importante, então, durante este tratamento, você trabalhar o lado mental, espiritual e emocional? Perfeito. É sobre isso, o que eu trabalho hoje, que é a medicina integrativa, né? Eu não fui uma mama que adoeceu, eu fui um ser humano, uma pessoa que estava doente. E é importante a gente olhar, não para se culpar, ninguém tem culpa de ter um câncer, mas para a gente reassumir as rédeas da nossa saúde nas nossas mãos. Espera aí, o que eu preciso fazer? Como é que a alimentação pode me ajudar? E o meu emocional, será que contribuiu de alguma forma? Como é que está a qualidade do meu sono? Então, eu acredito de verdade que é um convite para mudança nesse sentido, né? A gente está aí vivendo ainda uma pandemia, ainda não acabou, mas a gente teve aí, nos últimos anos, né, milhares e milhares e milhares de vidas ceifadas, e as pessoas não tiveram essa oportunidade. Então, é o que eu falo para os meus clientes, muitas vezes, é difícil ter câncer, sim, não é fácil, mas ainda assim existe essa oportunidade de mudar a rota da tua vida, né? E eu acredito de verdade que a cura física, ela vem junto com a cura mental, emocional, espiritual. A gente precisa olhar para isso tudo, né? Não é só um órgão que adoeceu, né? Patrícia, restando apenas 1 minuto, infelizmente, por conta do horário eleitoral gratuito, agora 13h, para a gente poder encerrar. Qual que é o feedback que você tem recebido do livro e deste programa de acompanhamento? E para quem está interessado, onde que encontra? Bom, tanto o livro quanto informações sobre o meu acompanhamento, o programa Câncer com Leveza, você encontra no site cancercomleveza.com. E, bom, esse livro realmente nasceu dessa vontade de compartilhar com as pessoas e ajudar as pessoas nessa transformação, nessa jornada de transformação pessoal. E eu tenho muitos casos assim dentro do programa, porque o livro a gente está em pré-lançamento agora, então está muito recente. Eu ainda não tenho feedback do livro exclusivamente, eu tenho do programa, que é a base do livro, onde a gente escreveu, e aí a gente tem a gente está chegando quase a 1.000 pessoas que fizeram o acompanhamento comigo e que tiveram a vida transformada. A nossa perspectiva de vida muda, né? Porque diante de uma doença grave como essa, a gente entende que a vida é finita, então a gente precisa fazer ela valer a pena, a gente precisa cuidar do nosso bem maior, que é a saúde. Patrícia Figueiredo, Master Coach, terapeuta especialista em saúde integrativa, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você trouxe aqui, parabéns
por este recomeço, por essa virada na sua vida em que você conseguiu se encontrar e trabalhar da melhor maneira para poder superar essa doença. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar para poder falar sobre esse e outros assuntos. Lançou um próximo livro, as portas da TV Câmara Campinas aqui estão abertas. Eu que agradeço. E é sempre um prazer poder levar um pouco de informação em relação a um assunto que é tão estigmatizado ainda, infelizmente. Então, a gente precisa falar mais para mostrar que câncer tem cura, tem tratamento e que é importante a gente prevenir também. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a participação da Patrícia ao vivo nesta quarta-feira aqui no nosso Câmara Notícia. Primavera chuvosa aqui em Campinas e região, chuva que começou na madrugada, seguiu por toda a manhã. Para agora à tarde ela deve dar uma trégua. Amanhã, quinta-feira, sol aparecendo entre nuvens, só que tem previsão de chuva novamente, então mantenha o seu guarda-chuva ao seu lado para você que sai cedinho e só retorna em casa no fim da tarde. As temperaturas já estão aqui na minha tela para amanhã, quinta-feira. Segue calor, segue tempo abafado, com mínima de 20 graus. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. Câmara Notícia fica por aqui. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Horário eleitoral agora, 1h da tarde. E às 6 horas tem a reunião ordinária. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até amanhã. Tchau, tchau.